Primeiramente, fora Temer. Segundo, boa noite a todos, boa noite grupo, boa noite turma, boa noite professor. Não estou em Diamantina, mas gostaria de participar mesmo assim do seminário. Gostei muito do texto e do assunto que ele trata, os problemas ambientais, suas causas e sustentabilidade. Vou dar minha contribuição de forma rápida por esse vídeo e espero ser breve. Fiquei responsável por falar sobre degradação ambiental, crescimento populacional e o uso insustentável dos recursos. Vou começar falando sobre degradação ambiental. A degradação são os impactos negativos que degrinem o ambiente. Que ambiente é esse? É tanto o ambiente natural, como as florestas, as matas, os rios, os oceanos, como também o ambiente já modificado pelas ações antrópicas. As cidades, as metrópoles, os vilarejos, as comunidades, tudo é meio ambiente. Meio ambiente é o espaço onde se vive, onde se interage. Nós também somos ambiente, estamos presentes nele. E, apesar do planeta Terra ter estimativa de 3,5 bilhões de anos, ter passado por eras glaciais, por épocas de grande aquecimento, por chuvas de meteoros, ele foi se regenerando, se modificando, se construindo, possibilitando as condições essenciais para a vida na Terra. Vida, seja ela humana e não humana, toda a grande biodiversidade existente na Terra. E devemos aprender com o planeta e com esses ciclos de vida. Aprender que a energia solar é a mais importante de todas as energias. Ela é sustentável, está sempre presente e devemos utilizá-la com prioridade. Devemos também levar em consideração toda a riqueza das espécies, da diversidade biológica do planeta e de como ela é importante para a existência da vida. E também os processos de ciclagem química que utiliza de todos os resíduos naturais para possibilitar a vida na Terra. O planeta passou por diversas transformações possibilitando a vida. E, estimativa de 200 mil anos, a espécie Homo sapiens sapiens, a nossa espécie humana, está na Terra. E, apesar de sermos a espécie considerada a mais sábia, a mais racionais, aqueles que sabem, as nossas práticas têm mostrado que talvez não saibamos tanto, ou que talvez tenhamos ignorado durante muito tempo a finitude dos recursos naturais da Terra, e que esses recursos é o capital mais importante para a vida, pois é ela que oferece os serviços essenciais, como a purificação da água, do solo, a renovação dos meios de vida para nós. Os recursos naturais podem ser classificados como os renováveis, por exemplo, a água, que apesar de ela limpa, passar por um processo longo, ela está renovável. Se nós utilizarmos de uma forma, em um tempo, que dê possibilidade dela se recuperar. E há também os recursos não renováveis, os limitados, como o carvão mineral e o petróleo. Mas o que vemos acontecer é que nós estamos a utilizar desses recursos de forma muito mais rápida do que eles têm para se recuperarem. É o caso das águas, o esgoto que a gente joga na quantidade muito grande, maior do que do que os rios têm capacidade de se renovarem, de limparem, se purificarem.
a retirada de água dos lençóis freáticos, dos aquíferos subterrâneos, tem acontecido de forma bem mais rápida do que essa água demora para voltar para esses lugares. Coisa de milhões e milhões de anos. Como garantir a vida para os presentes e para as futuras gerações? O texto traz duas soluções, e as duas soluções é baseada nas ações dos indivíduos. As soluções científicas, que é a partir de todo o conhecimento já adquirido dos impactos ocasionados e também de novas tecnologias capazes de mitigar tais impactos e também novas formas e práticas e ações, tecnologias capazes de recuperar áreas já degradadas. E há também as soluções políticas, baseadas em leis, em decretos, em normas, que direcionam as atividades humanas, tanto individuais, coletivas, e também as industriais, empresariais, de forma a mitigar e possibilitar o uso sustentável dos recursos naturais. Vou tentar ser breve, já tem 6 minutos, mas eu vou trazer um exemplo de soluções que abrange tanto a questão científica como a política, que o texto apresenta e casa bem também com o Alto do Jequitinhonha. A questão do eucalipto. A demanda comercial pelo eucalipto, tanto de celulose, também a questão da transformação dele de carvão, que vai gerar energia para as indústrias, demanda grande área para plantio dos eucaliptos. Na década de 70, o governo militar tentou desenvolver o Vale do Jequitinhonha com a implantação da monocultura de eucalipto. Só que, para isso, tiveram que desmatar grandes áreas do Cerrado. Cerrado que até hoje é o único bioma brasileiro não protegido pela Constituição Federal. Mas, qual que seria uma solução política? Utilizar para plantio de florestas comerciais áreas já degradadas, áreas já desmatadas. Essa seria um casamento entre questões políticas e científicas. Políticas por quê? Porque o governo poderia criar leis e até incentivos e doar terras ou vender por preços abaixo do mercado terras já desmatadas. Mas também seria, em contrapartida, uma lei, outra lei, uma lei que tem brasileira, que é a lei de compensação. Vai utilizar, então você tem que compensar. Vai desmatar uma área, você tem que recuperar uma área equivalente, tem que também proteger as áreas de preservação permanente e também manter as reservas legais, de forma a manter o sistema, manter a demanda populacional, sem degradar tanto o meio ambiente. Outra coisa, a demanda populacional. Desde os anos 50 que vemos um boom populacional. A estimativa em 2010 era de 6,9 bilhões de pessoas no planeta Terra. E há, por ano, o aumento de 80 milhões de pessoas no planeta. A estimativa é que em 2050 sejam 9,5 bilhões de pessoas. Como conseguir manter os níveis básicos de vida para tantas pessoas? Então, é necessário também criar políticas para isso. Diminuir manter os recursos básicos para as vidas, né? E diminuir o nosso déficit econômico. Se mede o gasto dos recursos naturais por algo que chamam de pegada ecológica. A pegada ecológica seria a quantidade que países e também pessoas utilizam dos recursos naturais e a poluição que isso gera também.
Então, isso diferencia de país para país, de indivíduos para indivíduos. Eu não vou falar muito da questão da pobreza, porque a Rose vai falar. Mas também trago uma crítica, assim, até onde que a pobreza aumenta esse déficit econômico, polui. Porque também os índices de mortalidade delas são bem maiores. Igual podemos ver que os países de primeiro mundo, igual os Estados Unidos, consomem 4,5 vezes mais que outros países. E que em relação aos países menos desenvolvidos, ele consome e polui 12 vezes mais. Então, é uma questão, resolver os problemas ambientais é um conjunto amplo de ações. Tem que ter ações individuais, mas tem que ter ações políticas que obriguem empresas, estabelecimentos, as indústrias a lidarem de forma mais consciente com seus meios de produção e com os ciclos de vida. Há que se questionar todo um estilo de vida voltado ao consumismo. O planeta Terra não vai aguentar se todos continuarem, se todos não, né? Se o estilo de vida que querem passar para todos, que é o estilo de vida americano, se instaurar em todas as sociedades, ele não vai aguentar. A estimativa seria que em 2035 fosse necessário ter 2 planetas Terras. 2 planetas Terras não existem e não vai existir. O que temos que fazer é repensar nossas ações, repensar nossos hábitos e diminuir toda a degradação que estamos a causar. Pensando assim, temos muito a questionar e debater ainda. Vou parando por aqui, tenho certeza que gostaria de falar mais, mas já vai dar 12 minutos e eu não vou falar. Eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com o tema. Queria falar mais, mas é isso, gente. Obrigada.